A paz seja contigo, irmãos. Eu quero fazer um esclarecimento à luz da palavra de Deus. Uma pessoa, quando morre, lá no além, no inferno ou no céu, ela vai lembrar da vida dela aqui na terra? Em Lucas 16, 19, fala da parábola do rico e de Lázaro, o mendigo. Vamos ler Lucas 16, vamos ler a partir do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, aqui a Bíblia já está dizendo que o rico, numa velocidade tremenda, quando ele fecha os olhos aqui na terra, ele já abre os olhos queimando no inferno. Lá no inferno tem dois compartimentos. Tem um abismo, tem o Hades, que é o lugar de fogo. O primeiro homem que foi para lá, Caim, está queimando lá até hoje, certo? E quem não tem o nome escrito no livro da vida vai para lá. E do outro lado tem o seio de Abraão, que os salvos do Velho Testamento iam para lá, porque eles não podiam subir para o paraíso de Deus, que é debaixo do trono de Deus, que está lá em Apocalipse. Por quê? Porque Jesus não havia ainda pago o preço pelo sangue deles. Mas eles também não podiam queimar no inferno, porque eles creram no Evangelho da Esperança, que pregava que o Messias iria salvá-los. Amém? Então aqui conta a história do rico, que ele morre e vai para o inferno, certo? E quando ele chega no inferno, morreu no mesmo dia Lázaro, o mendigo, e ele chega lá e ele vê Lázaro, o mendigo, que comia das migalhas da mesa dele, lá do outro lado, no seio de Abraão. Ou seja, ele reconhece a Lázaro, certo? Ou seja, a memória dele está ativa, porque ele reconheceu aquele que aqui na terra comia das migalhas que caía da mesa dele. E aí ele começa uma conversa agora com Abraão. Vamos ler. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque na língua, porque estou atormentado nessa chama. Ou seja, que mostra que ele está sendo queimado no fogo do inferno. E aí ele pede a Abraão para pedir a Lázaro para pôr a ponta do dedo na água e colocar na língua dele para aliviá-lo da sede que ele está tendo e também do tormento no inferno, certo? Mas aí Abraão responde para ele, versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este está consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mande-me à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Então veja aqui que no versículo 27 e 28, ele pede a Abraão para que ele tenha uma oportunidade de voltar aqui na terra, para que ele pudesse alertar os 5 irmãos dele, para que não fosse para o inferno. Então veja bem, a Bíblia está provando, certo, que tanto o salvo quanto o ímpio que vai para o inferno, ele lembra da vida dele aqui na terra. E aqui Abraão vai responder para ele que não tem como ele voltar. Vamos ler o versículo 29. Disse-lhes Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Agora veja que aqui, nessa parábola, Jesus, ele começa com o verbo havia um homem rico. Ou seja, havia o verbo de existir. Jesus não está contando uma história da carochinha aqui. Ele está contando algo que aconteceu. Ele está dizendo que o rico lá no inferno lembrava da vida dele aqui na terra. Então, querido, você tem que ouvir, sabe quem? O seu pastor que está pregando a palavra de Deus para você agora. Você tem que ouvir o que a Bíblia diz agora, porque depois não tem jeito, querido. Não tem como voltar e você vai lembrar de que você ouviu o Evangelho, você vai lembrar de que você teve uma Bíblia na sua mão para ler, de que você teve igrejas próximas da sua casa para você frequentar e aprender o caminho da salvação, mas você não quis. Então agora é a hora de você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E é hora de você pregar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus morreu pelo pecador para salvar a alma dele.
Se você tiver alguma dúvida sobre algum tema da palavra de Deus, pode me perguntar. Terei o prazer de te responder à luz da palavra. Creia no que a palavra diz. Não fique crendo em achismo. Deus te abençoe, um abraço. Fica na paz, querido.